A graça e a paz a todos. Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Quais vozes vocês têm dado ouvidos? Vamos ler em Deuteronômio 20, capítulo 28, versículo 1, que fala o seguinte: se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, e todas as suas leis que hoje lhes dou, então o Senhor, o seu Deus, exaltará a nação de Israel acima de todas as nações da terra. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de obedecer, nós temos que primeiramente ouvir a voz de Deus. Somente a voz de Deus. Devemos tomar muito cuidado com as vozes que nós ouvimos. Tem um ditado popular que não está na Bíblia, que fala o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Pura mentira. Para provar isso, nós vamos ler em Mateus capítulo 21, 9, que fala o seguinte: então o povo ia diante dele, certo? E os que seguiam gritavam, olha só: Hosana ao filho de Davi, louvem aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Logo em seguida, o mesmo povo gritaram. Está em Marcos 15, capítulo 15, versículo 12, que fala o seguinte: se eu soltar Barrabás, olha só, estava perguntando Pilatos, que farei com esse homem que vocês chamam de rei dos judeus? E todos responderam, gritando, crucifique-o. A mesma voz que clamavam a Cristo, a mesma voz que exaltava a Jesus, agora estava gritando para crucificar. Tome cuidado com essas vozes, porque as mesmas vozes que nos elogiam, que nos exaltam, são as mesmas vozes que nos apontam e que nos condenam. Para viver a vontade de Deus, só existe uma forma, existe uma forma: reconhecendo a voz dele, ouvindo o que ele tem a nos dizer e obedecendo a cada instrução de Deus. Essa é a única maneira para que nós possamos ouvir a voz de Deus, certo? A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, o seguinte: que no mundo, olha só, no mundo tem muitas vozes e que elas não são sem sentido. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Coríntios 14, 10. O que isso significa? Significa o seguinte: você pode ouvir conselhos que fazem sentido para a situação que você está enfrentando hoje. Você pode até ouvir, mas será que apenas isso basta para afirmarmos que eles vêm de Deus? Será que essas vozes que vocês têm ouvido simplesmente é a voz de Deus? Por isso nós precisamos aprender a identificar a voz de Deus diante de outras vozes. Existe a voz de Deus e a voz do diabo. A única voz que nos leva à vitória é a voz de Deus. E as outras vozes só servem para uma coisa: para nos levarmos ao abismo e à morte. Mas como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como que eu faço para fechar os meus ouvidos e não ouvir a voz do diabo? Porque o diabo só vem com a finalidade: matar, roubar e destruir. Aí, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? É simples: tendo intimidade com Deus, comunhão, oração e confessar todos os seus pecados. Essa é a forma de ouvir a voz de Deus. Chega e fala: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Na palavra de Deus diz: quando você quiser ouvir a voz de Deus, faz o seguinte: fecha a porta do seu quarto. O que quer dizer isso? Fechar os ouvidos, o coração para todas as vozes que você ouve, que não te leva a lugar nenhum, que só traz prejuízo na sua vida.
só vozes que te deixam você para baixo, deixa você deprimido, voz de cobrança, certo? Como eu falei, quer ouvir a voz de Deus? Primeiramente, tenha intimidade, tenha comunhão com Deus, oração. E outra coisa muito importante, estude a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Ela que tem o poder de falar com você, ela que tem o poder de tampar os seus ouvidos para o mundo, para que você possa ouvir apenas a voz de Deus, certo? E outra coisa, no Salmo 63, verso 8, fala o seguinte: minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Quer ouvir a voz de Deus? Cole em Cristo, siga Jesus de perto, tenha comunhão, tenha intimidade, ore, certo? Com isso você vai ouvir a voz do Espírito Santo, que ela é inconfundível. Devemos ouvir sempre a voz de Deus e do Espírito Santo. Pare de dar ouvido ao que o mundo fala. Para de colocar no seu coração o que você tem ouvido, que não tem te edificado. Ouça a voz de Deus. Peça a Deus sabedoria. Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ver e para que nós possamos viver a verdadeira graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.